No perfil do obsessivo, num vídeo que fizemos de número 4, eu mencionei a interpretação dos sonhos de Freud como um artigo. Na verdade, é muito mais do que isso. É um ensaio monumental que é fundador da psicanálise como uma nova ciência, uma ciência sui generis de estilo probabilístico, que se dá entre sentido e ausência de sentido. Hoje voltamos a falar sobre os perfis do obsessivo, no plural, porque são vários, desde que Freud inventou o diagnóstico de neurose obsessivo-compulsiva. Cada perfil revela um traço da estrutura. É justamente o conjunto desses traços, apresentados pela tagarelice do obsessivo, no tempo em que os analistas permitiam que ele falasse, veja só que absurdo, falar, justamente esse conjunto de tagarelas possibilitou a Lacan a ampliação da clínica com o obsessivo, e não contra ele, com o obsessivo. É o que se pode ler no seminário livro 5, As Formações do Inconsciente, lições de 1957, 58, em que Lacan manifesta seu prazer e seu poder de atender os obsessivos, em que aponta a riqueza dessa clínica e faz um grande esforço para reduzir o sofrimento desses pacientes, que é muito grande. E sem desconhecer que, para muitos analistas, essa clínica é um calvário. Hoje parece que se insinua a moda de não permitir que o obsessivo simplesmente fale. Corta-se a sessão. Colette Soler escreveu Uma Prática Sem Tagarelice, o que seria espantoso, pois se alguém busca uma análise e já chega pronto com a palavra plena, que aliás é de Heidegger, para que análise? Não seria melhor que esses analistas admitissem que não gostam de atender os obsessivos, em vez de se esconderem atrás dos sofismas do tempo lógico e da banalização do corte da sessão? Não são obrigados, podem fazer suas escolhas, até de profissão. Por exemplo, Stuart Schneider, autor de Jacques Lacan, A Morte de um Herói Intelectual, teria desistido de ser analista, segundo Marco Antônio Coutinho Jorge afirmou no seu Laboratório do Analista. Este livro também é útil na medida em que discute essa difícil questão do tempo da sessão e do tempo da análise. E faz uma crítica muito severa à banalização do uso do corte, à banalização das sessões curtas, do ponto de vista cronológico, por exemplo. Em comemoração dos tempos em que os bichos falavam e o obsessivo também, tirei do baú algumas lembranças do Seminário 5 de Lacan. Algumas notas, algum comentário. Por exemplo, na página 410, Lacan critica Bouvet, seu rival da IPA, dizendo que ele está perdido, porque não reconhece o essencial da estrutura obsessiva. Nada-se entre o sádico, o anal, o objeto parcial, a incorporação, a distância do objeto. Literalmente não se sabe mais para que santo apelar, diz o Lacan, que admite uma incapacidade. Diz que é impressionante ver que, depois de tanto tempo clinicando a neurose obsessiva, somos incapazes de recenseá-la, como obviamente nos imporia a clínica.
em vista da diversidade dos aspectos que ela nos apresenta. Estaria faltando aos analistas o facão do bom cozinheiro, que, segundo Platão, seria aquele que sabe fazer o corte certo nas articulações? A conclusão de Lacan é drástica. Diz ele: no atual estado de coisas, estamos em 14 de maio de 1958, ninguém, particularmente entre aqueles que se ocupam da neurose obsessiva, é capaz de articulá-la convenientemente. Isso é um bom indicador de alguma carência teórica. Está faltando teoria. Questão: o que faz o obsessivo para ter consistência como sujeito? Retornando a Freud, Lacan pergunta pela última palavra dele sobre a neurose obsessiva. Descreve a diferença apresentada por Freud quanto ao trauma primitivo na histérica e no obsessivo. Seriam opostos. Na histérica, ele é uma sedução súbita, uma intromissão, uma irrupção do sexual na vida do sujeito. No obsessivo, o sujeito teve, ao contrário, um papel ativo do qual extraiu prazer, muito prazer. Advertência e conselho. Convém, aliás, reler O Homem dos Ratos como a Bíblia. Esse caso é rico em tudo o que ainda há por dizer sobre a neurose obsessiva. É um tema de trabalho. Bom, como não se lê a Bíblia, como se podia dizer antes do boom evangélico, e não por acaso a obsessão está associada por Freud à religião, fica-se mesmo perdido, nadando e morrendo na praia. Resumo do Homem dos Ratos. Extrema complexidade de suas relações afetivas, ênfase colocada na ambivalência afetiva, na oposição ativo-passivo, masculino-feminino e, o mais importante, no antagonismo ódio-amor. Lacan lembra, então, a última fórmula metapsicológica de Freud. Vieram à luz tendências agressivas que levaram Freud a distinguir instintos de vida e instintos de morte. Assim mesmo, expressões mantidas por Lacan na página 412. O que nunca mais parou de atormentar os analistas. Os instintos de vida e de morte passaram por uma desfusão no obsessivo, segundo Freud. Segundo Lacan, a desvinculação das tendências à destruição ocorreu num estágio precoce demais para que não marcasse toda a sequência do seu desenvolvimento, do desenvolvimento da vida psíquica do obsessivo, de sua instalação em sua subjetividade particular. Lacan não discute isso, essa desfusão, por ora. Seu objetivo é inserir todos esses fenômenos na dialética que vem apresentando aos seus seguidores. Tempo, final dos anos 50, em que valoriza a dialética para lidar com os conflitos entre as instâncias da vida psíquica. Id, ego, superego. Consciente e inconsciente. Essas instâncias. Mais tarde, abandona a dialética hegeliana, dizendo que ela é falsa. Jogou fora o bebê com a água do banho? Primeiro ponto importante dessa dialética: a distinção entre demanda e desejo. Na prática, diz Lacan, é preciso distinguir se se trata de demanda e do desejo ou da demanda.
Agora ele faz uma espécie de confissão. O que Lacan vai dizer em seguida é do âmbito da psicologia. Vamos assistir à montagem de um perfil do obsessivo. Não se trata necessária e rigorosamente de uma psicanálise, mas da observação de um psicólogo e de um psicólogo informado. Ao lembrar os instintos de destruição do obsessivo, diz Lacan, estes se manifestam na experiência que, primeiro, é preciso tomar no nível vulgar, comum, daquilo que conhecemos dos obsessivos, nem sequer dos que analisamos, mas daqueles que simplesmente, como psicólogos informados, vemos viver e cujas incidências da neurose somos capazes de avaliar em seu comportamento. E aí, a frase forte, conclusiva. É certo que o obsessivo tende a destruir seu objeto. A atividade destrutiva do objeto é quase elevada a uma verdade da experiência, e não apenas analítica. Lacan passa a descrever a atividade destrutiva do obsessivo, mas, em primeiro lugar, fala da histérica. A histérica vive inteiramente no nível do outro. A ênfase para ela é estar no nível do outro, e é por isso que lhe é necessário um desejo do outro, pois sem isso, que seria o outro senão a lei? Em suma, o centro de gravidade do movimento da histérica acha-se no outro. Então, a histérica é Maria vai com as outras? Sim. Mais uma vez, uma distinção importante a se fazer entre as questões da histérica e do obsessivo. A questão da histérica é: sou homem, sou mulher, o que é mesmo uma mulher? A questão do obsessivo é: estou vivo, estou morto? Uma questão que está presente em todos os seus modos de sentir, dos seus afetos, em todas as suas posições que ocupa na existência e que estão sempre marcadas pelaquilo que Lacan chama de os 3 P's: permissão, proibição, procrastinação, proeza. Os 3 P's são, na verdade, 4.